Juntos somos melhores. Rick Warren. Tema: somos chamados para servir juntos. Dia 34. Sacrificando-se uns pelos outros. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Serviço levado a sério requer sacrifícios sérios. Mesmo assim, os cristãos ainda têm vida que requer pequenos sacrifícios, ou até nenhum. Estão familiarizados com João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Mas precisam se familiarizar da mesma forma com 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O apóstolo Paulo disse que nosso trabalho como servos de Deus é validado quando nos doamos durante sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 ao 10. Custasse o que custasse, Paulo acreditava que o sacrifício para enriquecer a vida dos outros para a glória de Cristo valia a pena. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ele mantinha seus olhos fixos no prêmio final. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Seguia Jesus de tal maneira que pôde suportar qualquer coisa em seu caminhar. Cruz, vergonha, o que fosse. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Jesus deixou de lado seus privilégios como Deus e assumiu ser semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versículo 7. A fim de que os que crescem nele pudessem ser selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Eu e você somos beneficiados diariamente pelo sacrifício de outros cristãos. Uma ilustração simples sobre isso é o local em que vocês se reúnem semanalmente para o culto. Você já parou para pensar em quantas pessoas se sacrificaram para que você tenha um lugar para adorar? Gerações anteriores se sacrificaram em seu benefício e agora é sua vez de servir ao propósito de Deus em sua geração. Atos capítulo 13, versículo 36. Deus não pede a nenhum de nós que dê mais do que Jesus deu. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João, capítulo 4, versículos 10 e 11. Nosso sacrifício, semelhante ao de Cristo, deve ser voluntário,
Jesus disse que sua vida não seria tirada dele, mas que a entregaria livremente. João capítulo 10, versículo 18. Da mesma forma, Estevão, o primeiro mártir cristão, ofereceu sua vida voluntariamente. Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. Talvez não nos peçam para morrer por nossa fé, mas Jesus espera que morramos diariamente para nossos interesses próprios, para o bem dos outros. Lucas capítulo 9, versículo 23. Valioso. O rei de Israel, Davi, disse que não ofereceria sacrifícios a Deus que não lhe custassem nada. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 24. Servir a Deus tem seu preço e vai além do custo financeiro. Talvez seja necessário desistir de nossos sonhos, expectativas, reputação ou aposentadoria. Seja o que for que Deus peça de nós, a fim de enriquecer outras pessoas. Constante, devemos nos derramar uns pelos outros em atitudes de amor. Efésios capítulo 4, versículo 2. Fazendo pelos outros o que não podem fazer por si mesmos. Temos de fazer isso com constância e não quando nos convém. Como sacrificar-se diariamente? Empregando tempo em cuidar de pessoas ao seu redor, assumindo a posição ao lado de Jesus, mesmo que isso ameace sua reputação, defendendo outro cristão, mesmo arriscando ser rejeitado, sustentando pessoas de seu pequeno grupo que queiram dedicar-se ao trabalho missionário, usando suas férias num ministério. Quando estamos dispostos a seguir os mandamentos das Escrituras de oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, Romanos capítulo 12, versículo 1, descobrimos que servir uns aos outros é o aspecto central da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 2. Para pensar, serviço levado a sério requer sacrifícios sérios. Versículo para memorizar. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Questão para considerar. Que sacrifícios você pode fazer para enriquecer a vida de muitos?